40 dias da Páscoa, a igreja celebra então a ascensão do Senhor ao mais alto dos céus. A ascensão do Senhor é o coroamento da sua ressurreição, é a entrada triunfal de Jesus naquela glória que lhe estava reservada após as humilhações do Calvário. Olhando para a cena da liturgia de hoje, é a volta de Jesus ao Pai. Esta volta que Jesus já anunciara no dia da ressurreição e depois nas demais aparições de Jesus aos discípulos. Na manhã da ressurreição, quando Maria Madalena foi ao túmulo, Jesus já havia também, de certa forma, prenunciado a ela o que haveria de realizar no contexto da celebração de hoje, quando Jesus diz para Madalena: diga aos discípulos, subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas também quando Jesus encontrou aqueles 2 discípulos que iam para Emaús, como que desiludidos, Jesus também explicou-lhes as Escrituras e depois os questionou. Não era preciso que o Messias sofresse essas coisas para entrar na sua glória? Vejam então que hoje Jesus, mais uma vez, diante dos discípulos, sobe aos céus. Subiu de modo visível diante dos discípulos, para que eles acreditassem. Aqueles que tinham visto Jesus morrer na cruz, aqueles que tinham visto Jesus ser exaltado na cruz, no madeiro da cruz, entre os insultos, os escárnios, estes agora serão as testemunhas também, não só da morte, mas também da ressurreição e da exaltação de Jesus ao mais alto dos céus. Por isso Jesus sobe aos céus diante dos discípulos, como nós ouvimos na narração de hoje dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura. Jesus, ele insistiu muito sobre esta importância da sua ida para o Pai. E a sua ida para o Pai significava o coroamento da sua missão, o coroamento de toda a sua missão. E qual foi a missão de Jesus na terra, senão de conduzir os homens para Deus? Foi para isso que Jesus desceu, e a sua ascensão é, de certa forma, o coroamento desta missão. Jesus desceu do mais alto dos céus e agora Jesus retorna para junto do Pai, porém ele retorna com a humanidade. Ele veio como Deus, ele desceu do mais alto dos céus porque era Deus e se encarnou no ventre puríssimo da Virgem Maria e se fez homem. E agora Jesus volta para o céu, volta para junto do Pai, não mais só na condição divina, mas também na sua condição humana. E assim se cumpre, assim se realiza a missão de Jesus. Jesus reconduz o homem para Deus. É o pastor que deseja reconduzir as suas ovelhas ao redil, à eternidade. Foi por nós que ele desceu do céu e é por nós que ele ascendeu aos céus, depois de ter feito em tudo semelhante aos homens, humilhado até a morte, morte de cruz, e depois de ter tocado o abismo, podemos dizer que o abismo da distância de Deus, que é a humanidade, porque entre o homem e Deus havia um grande abismo que foi aberto pelo pecado de Adão. Por isso Jesus agora é o novo Adão que vai subir, ou melhor, que desceu a esse abismo da humanidade
e agora conduz esta humanidade para Deus, de tal forma, meus irmãos, que entre nós e Deus já não há mais um abismo. Entre nós e Deus há agora um caminho. Entre nós e Deus há agora uma ponte. E por isso Jesus é o pontífice, porque Ele agora nos conduz para Deus. Ele agora une a terra ao céu. Ele conduz os homens para Deus. Jesus tocou o abismo da máxima distância de Deus, porque o homem estava distante de Deus. O homem havia sido criado por Deus. O homem estava no paraíso, estava unido ao seu Criador, mas pelo pecado abriu-se esse abismo entre nós e Deus. E agora Jesus então vem ao encontro, e Ele é quem de certa forma nos une a Deus. Ele é quem de certa forma destrói com a sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão. Jesus então destrói toda a distância que possa haver entre o homem e Deus. E é por isso que Jesus diz: eu sou o caminho. É através de Jesus, é em Jesus que nós chegamos ao Pai. E precisamente por isso o Pai se glorificou nele, em Jesus, como nos dizia São Paulo aos Efésios na segunda leitura de hoje. O Pai se glorificou nele e o exaltou, a Ele que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. E o Pai então o glorificou, o exaltou. O Pai restituiu-lhe a plenitude da sua glória. Porém, Jesus, que foi agora restituído na glória, é restituído com a nossa humanidade. Jesus agora é restituído com a nossa humanidade, a nossa carne mortal agora foi revestida de imortalidade pela ressurreição. E com a ascensão, essa carne que era mortal, a condição do pecado, agora foi revestida de imortalidade pela ressurreição, porque Jesus assumiu a nossa carne e com a morte Ele destruiu a morte definitiva. Então a nossa carne mortal se revestiu de imortalidade, e agora com a ascensão, a nossa carne, a nossa condição humana é revestida da glória do céu. Jesus volta para junto do Pai, mas leva com Ele a nossa humanidade. E vejam, meus irmãos, Deus no homem, o homem em Deus, o homem em Deus. E esta já é uma verdade, não uma verdade teórica, não é uma teoria que Jesus subiu aos céus, que a humanidade foi elevada à glória. Não é uma teoria, mas pelo contrário, é uma realidade. O que é real? A teoria, ela não preenche. A teoria, ela pode até instruir. A teoria, ela pode nos ajudar a pensar, a refletir, mas a teoria jamais será a realidade. A realidade vai além de onde a teoria pode chegar. A realidade é experimentada, a realidade é vivenciada, sentida, tocada. Pois bem, Jesus subiu ao céu de forma real, não de forma teórica. E a humanidade é que foi revestida da glória de modo real. Nós estamos no céu. A nossa humanidade está no céu. E por isso a ascensão do Senhor nos enche de esperança. Nos enche de esperança, porque sabemos que se Jesus subiu ao mais alto dos céus e conduziu esta humanidade, esta carne, este corpo que Ele assumiu no ventre da Virgem Maria, por nós, Ele também agora conduz esta mesma humanidade ao céu.
Foi por nós que ele desceu, foi por nós que ele padeceu, foi por nós que ele morreu, ressuscitou, e é por nós que ele agora sobe para junto do Pai, e por nós que ele de junto do Pai nos enviará o Espírito Santo. Por isso, a esperança cristã está fundada em Cristo. Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa certeza, não é uma ilusão, como nos dizia São Paulo hoje na carta aos Efésios, não é uma ilusão, mas temos uma âncora na nossa vida. Jesus é a âncora que conduz do céu à humanidade, uma âncora que se introduz no céu onde ele nos precedeu. Por isso, a ascensão do Senhor, como nós rezamos na oração inicial da missa de hoje, a ascensão do Senhor já é a nossa vitória. A ascensão do Senhor é a nossa vitória, porque o que Jesus nos precedeu, um dia também nós seremos elevados ao céu. Um dia também nós, ao passar pela morte, iremos ressuscitar com Cristo, e com Cristo viveremos eternamente na glória do céu, seremos revestidos desta glória. E por fim, Jesus, diante desse mistério da ascensão, ao mesmo tempo que ele quer aproximar o céu da humanidade, ele pede que a humanidade se volte cada vez mais para o alto. E a humanidade, ao voltar-se para o alto, ela deve procurar tomar consciência desta realidade do alto, que também alcança esta nossa humanidade. E se ao mesmo tempo Jesus está no mais alto dos céus, mas a nossa humanidade está nele, então ele continua conosco. Por isso Jesus encerra o Evangelho de hoje dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus termina a sua caminhada neste mundo, Jesus termina a sua missão na terra. Se vocês observaram o início do Evangelho de hoje, inclusive eu mesmo iniciei o Evangelho dizendo proclamação, e logo em seguida já corrigi, porque na verdade hoje nós não dizemos proclamação do Evangelho, hoje nós dizemos conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E por que conclusão? Porque com a ascensão Jesus conclui a sua caminhada nesta terra. Com a ascensão Jesus conclui a sua missão, mas a sua missão continua, a sua missão permanece, porque ele permanece unido a nós, e por isso ele diz: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Se queremos então fazer esta mesma trajetória de Jesus, se queremos também percorrer este mesmo caminho de Jesus, se queremos entrar na glória do céu, onde está Jesus revestido à direita do Pai, que nós então procuremos observar tudo aquilo que Ele nos ordenou. Por isso, a ascensão do Senhor nos enche de esperança, mas também nos encoraja e nos exorta, nos repreende e deixa para nós uma tarefa. Aliás, tudo aquilo que Jesus nos dá, Ele sempre nos dá como dom, mas Ele sempre pede de nós uma tarefa. Tudo é dom, tudo é graça, mas tudo também é compromisso, comprometimento. Se ao mesmo tempo, hoje, com a festa da Ascensão, o Senhor nos dá o dom da glória, o dom da humanidade poder participar da glória de Deus, ao mesmo tempo também Ele nos deixa uma tarefa de observar tudo aquilo que Ele nos ordenou. E observar tudo aquilo que Ele nos ordenou
compreende-se ser fiel ao Evangelho, não só sermos meros ouvintes da palavra, mas colocarmos em prática tudo aquilo que Ele nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos deixou, e sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Que a festa, que a solenidade da Ascensão do Senhor possa nos encher de esperança, encher os nossos corações de esperança, a fim de nos voltarmos mais para o alto, onde está a nossa vida, a nossa humanidade revestida com Cristo no mais alto dos céus. Assim seja. Amém.